Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Afinal de contas, você que investe em ações ou pretende investir em ações, um dos cuidados básicos que nós temos que ter é justamente escolher em qual empresa nós vamos investir. E para isso, naturalmente, que precisa de uma série de cuidados. E os cuidados passam, em primeiro lugar, por saber que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. Até porque investir em ações é investimento de riscos. E aí, naturalmente, que se você pegar uma empresa ruim, arrisca você perder todo o seu investimento, ou pelo menos reduzir significativamente seu investimento. Então nós temos que pegar uma empresa boa, que esteja bem financeiramente, que não esteja muito endividada e que naturalmente seja lucrativa e produza rentabilidade para te dar o retorno, né, de acordo com o seu investimento. Então são alguns cuidados básicos que a gente tem que ter na hora de fazer investimento. E o canal Silas Telegraph se propõe a repartir esses conhecimentos, trazendo aqui a história das empresas, o que essas empresas fazem e bem como também uma análise de toda a sua situação econômica e financeira. E para fazer isso, nós contamos com a ajuda aqui dos nossos inscritos que participam ativamente junto conosco. E no caso dessa empresa, a indicação e a sugestão veio do Lucas Groppo. Ô Lucas, que bom ter você com a gente, um prazer enorme ter você junto conosco aqui. Muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram outras empresas, basta entrar aqui, ó, canal Silas Telegraph, e manda a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimento. E a empresa indicada pelo Lucas Groppo é a BR Partners, a BR Partners Participações SA. Mas para falar da BR Partners, nós temos que falar um pouquinho de quem criou essa empresa, que foi o Ricardo Lacerda. O Ricardo Lacerda, executivo, sempre trabalhando em banco, com formação na área de administração e economia. O Ricardo Lacerda trabalhou no Chase, lá nos Estados Unidos, né? E aí, naturalmente, já pegou muita experiência trabalhando num banco internacional e, na sequência, ele vai trabalhar no Goldman Sachs. Aí no Goldman Sachs ele se torna diretor-presidente do Goldman Sachs aqui no Brasil. Na sequência, vai trabalhar no Citibank. E aí no Citibank ele passa a ocupar a função de diretor-presidente da América Latina. Então, quer dizer, uma pessoa com uma vasta experiência dentro do setor financeiro. Até que chega no ano de 2009, ele resolve abrir a sua própria empresa, que era o BR Partners. Mas para isso, aí contou com a colaboração de alguns sócios e também trouxe para fazer parte desse grupo diversas famílias de empresários brasileiros que aportaram recursos dentro do BR Partners. Começa apenas como um banco de investimentos, mas na sequência esse banco ele vai se desenvolvendo, tanto é que no ano de 2012 ele compra o banco Porto Seguro e aí passa também a ter um banco trabalhando dentro dessa empresa de investimentos. E com isso aí vai expandindo a atuação do banco, principalmente na área de fusões, de aquisições, de créditos estruturados, do private, enfim, diversas operações. Então é um banco que não é aquela questão do varejo, mas é um banco mais de assessoria financeira para as empresas de uma forma geral. Tanto é que no ano de 2013 passa a desenvolver justamente as chamadas operações estruturadas com diversas empresas. E no ano de 2014, quando nós tivemos aquela crise lá no governo Dilma, ele também passou a trabalhar, o BR Partners, na reestruturação de dívidas das empresas, já que naquela crise financeira que a gente teve no ano de 2014, diversas empresas tiveram inúmeros problemas financeiros. E aí o BR Partners trabalhava justamente na reestruturação dessas dívidas. Enfim, é um banco que passou a trabalhar mais na parte de assessoria financeira para grandes grupos empresariais e naturalmente também para pessoas físicas, né, com poder aquisitivo bem mais alto. No ano de 2021, o BR Partners se transforma numa SA ao fazer o seu IPO e a partir de agora então tem as suas ações também negociadas dentro do mercado. Mas para que a gente possa entender como que está a situação do BR Partners, vamos trazer para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o balanço agora do dia 31 de março do ano de 2022 e através dos números entender um pouquinho como que funciona o BR Partners. Então vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da BR Advisory Partners Participações S.A., referentes a 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. E naturalmente que cada empresa tem a sua característica, cada tipo de atividade tem uma característica, né? Naturalmente que uma empresa de investimentos, ela não vai ter aqui a figura dos estoques e também, no caso da ABR Partners, não vamos ter aqui o contas a receber. E aí, naturalmente, o que nós vamos ter aqui? São as aplicações financeiras da empresa. Mas, enfim, para que possamos entender como é que são as demonstrações contábeis da ABR Partners, então vamos começar aqui pelo ano de 2019. A empresa possuía dentro do seu ativo, o que é ativo? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, 546 milhões de reais. E desse valor, 529 milhões estão locados aqui no capital de giro. São os recursos que estão na movimentação da empresa, compostos por caixa equivalente, era quanto que a empresa possuía de dinheiro em caixa no dia 31 de dezembro de 2019, 58 milhões de reais. E aí tinha como aplicações financeiras 469 milhões de reais. Então esse aqui é o capital de giro da empresa. Naturalmente que por ser uma empresa de investimentos, ela não terá aqui um imobilizado grande, né, máquinas, equipamentos, instalações, etc. Pelo contrário, tem a sua imobilização é pequena, bem como o seu intangível. Então o volume maior da empresa ela passa a ser o quê? Aplicações financeiras. Já no ano de 2020, o ativo total pula para 761 milhões de reais e o capital de giro pula para 739 milhões de reais. Sempre mantendo aqui um volume alto, né? 96,9% de representatividade, 97,2%, sempre mantendo um volume alto aqui no capital de giro. Fechou em 2020 com 47 milhões de reais em dinheiro, em caixa e banco, né? E aí tinha 664 milhões girando no mercado através de aplicações financeiras. Já para o ano de 2021, o ativo total pula para 3 bilhões e 47 milhões. E agora, por que também desse 3 bilhões e 47? Justamente também em função do IPO, que daí entram mais recursos aqui pro giro da empresa, que pula para 3 bilhões e 9 milhões de reais. E mantém o volume alto, 98,7%. 94 milhões é quanto que a empresa mantinha de dinheiro em caixa e tinha girando no mercado, através de aplicações financeiras, 2 bilhões e 857 milhões de reais. Já agora em março de 2022, fecha com ativo total de 4 bilhões e 150 milhões de reais e o capital de giro pula para 4 bilhões e 115 milhões com 99,1% de representatividade. Então, quer dizer, praticamente toda a empresa é capital de giro, né? Então ela praticamente não tem capital fixo aqui. Toda a empresa é capital de giro. Fecha com 184 milhões em dinheiro, em caixa, em banco e aplicado da própria empresa e os volumes que estão aplicados, que estão girando no mercado, 3 bilhões e 906 milhões de reais. Tá. Então, como é que essa empresa opera? Ela opera justamente aqui, ó, na captação de recursos, quando ela busca recursos aqui através das pessoas que aplicam os seus recursos dentro da BR Partners, e ela tem que pegar esses recursos e botar esses recursos para girar. E aí a intermediação que ela vai ter na venda do seu serviço é que vai gerar o resultado da empresa. Então está aqui o capital de giro e está aqui o tamanho da empresa através do total do seu ativo. Já no endividamento, então, o que nós vamos ter? Dívidas de curto prazo. Aparece aqui fornecedores, até por quê? Porque tem no balanço da empresa, então a gente menciona aqui o valor que ela tem com fornecedores. Outras obrigações que são impostos a pagar, salários, encargos, etc., dividendos a pagar, né, também aparece aqui em outras obrigações. E empréstimos e financiamentos, que são os recursos que entram na empresa justamente para fazer as aplicações, tanto no curto quanto também no longo prazo, né? E por que aparece que a rúbrica como empréstimos e financiamentos? Porque é exatamente assim que está no balanço da empresa. Então ela tinha uma dívida total de 239 milhões em 2019, que correspondia a 43,8% de tudo aquilo que a empresa possuía. Então ela tinha uma grande parte aqui de PL girando aqui no ativo, né? Então grande parte era do PL. Já no ano seguinte, no ano de 2020, esse endividamento sobe para 467 milhões, 61,4%. Por quê? Porque entraram mais recursos para a empresa girar na sua atividade.
Já para o ano de 2021, nós temos aqui dois componentes. Primeiro, o IPO, que o capital e o PL pula de 293 milhões para 767 milhões, então tem mais recursos para girar, e também aumentam as captações da BR Partners, com 2 bilhões e 29 milhões em empréstimos e financiamentos, razão pela qual ela dá esse salto aqui de aplicações financeiras. E agora, em março de 2022, o endividamento total pula para 3.392, com 81,7%, com esse aumento aqui também na rubrica lá de empréstimos e financiamentos. Então, entram mais recursos, que esses recursos eles aparecem aqui em aplicações financeiras. Então, como é que é a atividade da empresa? É captar recursos aqui como um endividamento e aplicar esses recursos aqui como valores que a empresa terá para receber. E a intermediação dessas operações é que vai gerar o resultado da empresa e o lucro da empresa. Razão pela qual esse endividamento de 81,7%, ele não é preocupante desde que a empresa esteja ganhando. Então, é o chamado processo de alavancagem financeira, onde você ganha dinheiro utilizando o capital de terceiros, que é o que nós vamos ver através dos resultados gerados pela empresa. Em 2019, gerou aqui uma receita de venda desse seu serviço de 201 milhões de reais e fechou com lucro de 76 milhões de reais. Já para 2020, reduz um pouquinho aqui a receita para 189, mas o lucro aumenta, vai para 88 milhões de reais. Em 2021, aí sim a receita aumenta, vai para 226 milhões de reais e aqui o lucro sobe para 138 milhões de reais. E agora, em 3 meses do ano de 2022, a empresa já está gerando de receita 773 milhões de reais. E aí o lucro da empresa nesses 3 meses fecha em 40, o que nos projetando aí para o ano daria um lucro de aproximadamente 160, 170 milhões de reais. Então, como que a empresa ganha dinheiro? Justamente pegando esses recursos de terceiros, aplicando. E aí a diferença, a intermediação dessas aplicações é que geram o faturamento da empresa, que tira os custos e sobra o lucro que a empresa tem. Então aqui fica complicado até nós analisarmos índices de liquidez, que seria a capacidade de pagamento, até por quê? Porque no caso da empresa não há tanto um interesse em saldar essas dívidas aqui, pelo contrário, até buscar mais recursos para poder aplicar, né? O endividamento também, como eu falei para vocês, não chega a ser preocupante, não preocupa, desde que a empresa gere lucro com essas intermediações financeiras. E os índices de rentabilidade, eles aparecem aqui, enquanto a empresa está dando resultados, né? Então, está gerando ganho, tanto em termos de margem, como a gente vê aqui, 37,9%, 46,9%, 61%, e esse ano, por enquanto, está com 5,2% de margem. E aí vai gerando retorno também para os seus acionistas. E falando em retorno para os seus acionistas, trago para vocês nesse quadro aqui um os indicadores, né, relacionados às ações da empresa, começando pelo valor patrimonial. Quanto que vale uma ação da BR Partners? Vale R$ 7,23. Estamos falando aqui da Unity, né? Por quê? Porque é essa ação que ela está sendo comercializada, que ela é composta por uma ordinária e por 2 preferenciais, e é esse papel que é o que está sendo circulado no mercado, até porque as ações individuais não existe registro de movimentação, né? Caso alguém tenha outras informações, por favor, até nos corrigir aqui, mas não foi localizado nenhuma movimentação de ordinária e de preferencial, é apenas das unidades. Então, uma unit da BR Partners vale R$ 7,23. O valor de mercado que essa ação está sendo comercializada, R$ 16,00. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 2,21. Isso quer dizer, as ações da BR Partners estão sendo comercializadas com ágio de 121%. No ano de 2021, a empresa gerou um lucro por ação de R$ 1,41, o que dá uma rentabilidade em percentual de 8,81%. Dividendos por ação, não há registros, até porque a empresa abriu seu capital no ano de 2021, portanto não existe registro de dividendos por ação, e o PIL, preço/lucro da empresa, fecha em 11,37. Isso quer dizer, ao comprar as ações
da BR Partners pagando R$16, tendo um lucro, mantendo o lucro de 1,41, como foi no ano de 2021, o acionista levarão 11,37 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Aproveito também e trago para vocês aqui o comportamento do valor das ações desde que foi feito o IPO. O IPO que foi feito lá em junho de 2021 e na época as ações estavam sendo vendidas por R$21. Aí na sequência elas tiveram ali aquele momento de alta ali logo na sequência em agosto, chegando até R$27. A partir dali ela engatou uma sequência de quedas e veio caindo, atingindo aqui um valor menor aqui praticamente em janeiro, final de dezembro, comecinho de janeiro, final do ano de 2021 e começo de 2022. Quando ela chega a cair para R$14,50. Aí daí na sequência ela dá uma recuperada, chega ali na casa dos R$19 e volta a cair na sequência, chegando agora nesse último dia 3 de junho, quando da gravação desse vídeo, sendo cotada a R$16. Então por aqui você vê, desde a abertura do capital, desde o IPO, como que é o valor das ações da BR Partners vem sendo conduzidos, né, pelo mercado ao longo desse período. Tá então, atendendo a solicitação lá do Lucas Grupo, a quem eu agradeço imensamente, mais uma empresa analisada, BR Partners Advisory Partners, BR Advisory Partners Participações S.A., né? Então tá aí mais uma empresa analisada. E hoje a gente percebe que dentro do mercado estamos tendo aí, nossa, muitas turbulências, né? A bolsa sobe, cai em função de diversos fatores, desde da pandemia, quando veio a pandemia, depois aí mais essa guerra da Rússia com a Ucrânia, enfim, os problemas internos eleitorais aqui do Brasil. Então nós temos diversos fatores e quase que uma tempestade perfeita que faz com que a bolsa ela passe por todas as oscilações. E naturalmente que a gente vai ver empresas que sentem mais impacto e empresas que sentem menos impacto, né? De acordo com cada fato que vai acontecendo, quando a inflação sobe, quando o juros sobe, quais as empresas que são mais impactadas ou menos impactadas. Então a gente vai ver que existe toda não existe uma linearidade, né, dentro do comportamento das ações da bolsa. Por isso, mais do que nunca, é fundamental conhecer o que a empresa faz, em que setor ela atua, mas principalmente saber como que ela vem sendo conduzida ao longo da sua história e, naturalmente, saber como que está a sua situação econômica e financeira. Com todas essas informações, não só aqui do canal, mas que você vai buscar de fora também, compor todo um conjunto de informações, você vai conseguir embasar sua decisão através justamente de uma base sólida de conhecimentos. E aí, quando você tem essa decisão bem embasada, o risco de errar passa a ser pequeno e o risco de acertar, né, a possibilidade de acertar, passa a ser maior. E, consequentemente, você, aos pouquinhos, vai construindo seu patrimônio para lá na frente te proporcionar uma vida mais digna e uma vida melhor, que é o que a gente deseja para você. Dito isso, bons investimentos para vocês.